seu inquilino não está mais pagando aluguel e você sabe que a única alternativa que te restou é entrar com uma ação de despejo. Então fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te explicar o passo a passo de como ela funciona e tudo que você vai precisar fazer. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Carla, sou advogada especialista em direito imobiliário e hoje a gente vai conversar sobre a ação de despejo por falta de pagamento. Essa ação acontece quando o inquilino não paga mais o aluguel e o proprietário se vê obrigado a entrar na justiça para pegar o imóvel de volta e receber os valores dos aluguéis atrasados. Os dois primeiros passos, antes mesmo de entrar com a ação, primeiro, enviar uma notificação extrajudicial para o inquilino com o valor total que ele está devendo e um prazo para que ele saia do imóvel. Eu falei melhor sobre isso no nosso vídeo sobre o que fazer quando o seu inquilino não paga o aluguel. Vou deixar o link por aqui para você ir lá assistir quando esse vídeo terminar. E a segunda coisa, antes de entrar com a ação, é verificar se esse contrato tem uma garantia. Porque se ele tiver, por exemplo, um fiador, o fiador deve ser notificado da dívida para que ele pague e evite que o inquilino seja despejado. Ok, eu já fiz isso, o inquilino não pagou, então eu tô decidida, eu quero entrar com uma ação de despejo. Então, para isso, você precisa, primeiro, procurar um advogado ou uma advogada. Eu recomendo fortemente que seja alguém especialista em direito imobiliário, em locações, porque a ação de despejo tem algumas particularidades que são só dela. Então, só aquele advogado que estudou ela a fundo é que vai saber manobrar bem direitinho para que seus direitos sejam garantidos. E, depois disso, o seu advogado vai juntar na petição inicial a prova da sua propriedade, que você realmente é o dono daquele imóvel, o valor que está sendo devido, então com juros, multa, honorário de advogado, todas as coisas que estão previstas no seu contrato vão estar lá na petição. E uma coisa muito importante, um pedido para que seja concedida uma liminar para que o inquilino seja obrigado a sair do imóvel logo no começo do processo e você não precisa esperar esse processo terminar, porque pode demorar um pouco, assim como todo o processo judicial. Então, se o advogado pede essa liminar, que tem alguns requisitos que eu vou explicar daqui a pouco, o inquilino pode ser obrigado a sair logo no começo do processo em 15 dias. A lei do inquilinato, que é a lei 8.245, diz lá no artigo 59 que essa liminar vai ser concedida, essa sentença antecipada vai ser concedida desde que o proprietário cumpra dois requisitos. O primeiro é que esse contrato não tenha uma garantia, ou seja, um fiador, um seguro-fiança e uma caução, e o proprietário deposite uma caução no valor de 3 meses do aluguel. Então, se você fizer essas duas coisas, ou seja, um contrato sem garantia e você pagar esse valor, em 15 dias o inquilino vai ser obrigado a sair. Espera, você ouviu bem? O proprietário tem que pagar para que o inquilino que está devendo saia do imóvel? Infelizmente, é isso mesmo. Esse é um ponto bem controverso da lei de locações e eu concordo, porque quando o proprietário decide entrar com uma ação de despejo, é porque ele já está com um prejuízo muito grande. E além desse prejuízo, ele precisa pagar uma caução que, dependendo do valor do aluguel, pode ser bem alta, já que ela é de 3 vezes o valor mensal do aluguel. Há algumas possibilidades de a gente evitar a obrigatoriedade de pagar essa caução, como quando o valor da dívida é muito alto. Então, se o inquilino está devendo mais de 3 meses de aluguel, o proprietário pode oferecer esse valor que ele tem para receber como uma garantia. Ele pode oferecer o próprio imóvel como uma garantia no lugar da caução, ou quando o proprietário comprova que ele depende desse aluguel que ele está para receber para se sustentar. Mas isso não é um entendimento pacificado e realmente vai variar de estado para estado. Alguns juízes entendem que pode substituir a caução ou que às vezes ela não vai ser necessária, mas tem outros que não. O Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, é bem rígido quanto a essa questão da caução e sempre exigem que ela seja paga para que se conceda a liminar que vai obrigar esse inquilino a sair do imóvel logo no começo do processo. Mas tá, vamos supor que essa liminar foi concedida, então aí o inquilino vai ter um prazo de 15 dias para sair do imóvel ou pagar o valor que ele está devendo. Se ele depositar judicialmente o valor da dívida, o contrato de locação continua valendo e ele não vai precisar sair do imóvel, pelo menos não por enquanto. Depois disso, o inquilino vai ser citado no processo para que ele pague o que ele está devendo. E isso inclui aluguel, taxa de condomínio, IPTU, multa, custas processuais, honorário de advogado, ou que ele apresente uma defesa se ele entender que esse pagamento não seria justo. E aí o processo vai seguir. Se lá no final a gente tiver uma decisão procedente, ou seja, aceita, mostrando que o inquilino realmente estava devendo o aluguel, não pagou, não saiu do imóvel,
Aí o juiz vai decretar o despejo, vai decretar que seja expedido o mandado de despejo para que o inquilino saia do imóvel em 15 dias. E aí, se no final desses 15 dias o inquilino não sair, vai ser liberado o uso de força até arrombamento para realmente expulsar ele daquele imóvel. Então, resumindo, como funciona a ação de despejo? Primeiro, a gente tem a tentativa de um acordo amigável. Se isso não der certo, você vai procurar um advogado que vai propor a ação, cobrando o valor devido e pedindo que esse inquilino seja obrigado a sair do imóvel. Se a gente tiver a condição da liminar logo no começo do processo, ele vai ser obrigado a sair em 15 dias. E aí, ele vai ter o prazo para se defender ou pagar o valor que está devendo. Depois disso, o processo vai seguir para julgamento. Se for procedente, se o processo for aceito pelo juiz, aí ele vai emitir o mandado de despejo, para que esse inquilino saia voluntariamente. Passou esses 15 dias, o inquilino não saiu, aí ele vai ser obrigado a sair à força mesmo. E por último, a gente tem a cobrança dos valores que o inquilino está devendo se ele não pagou ao longo do processo. Esse valor do aluguel em atraso pode ser cobrado antes do fim da ação de despejo, em um processo separado. Essa é uma boa alternativa para adiantar o recebimento desse valor, se você souber que o inquilino tem como pagar essa dívida ou se ele tem bens no nome dele que podem ser executados, como um carro, uma moto ou até um valor depositado em conta bancária. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas que possam se interessar e se inscreve aqui no canal para não perder outros conteúdos como esse. Você pode me encontrar em todas as redes sociais e, além disso, eu tenho um blog de direito imobiliário que tem muitos conteúdos interessantes. Então, eu recomendo que você dê uma passadinha lá, o link está aqui embaixo na descrição. Caso você precise de ajuda jurídica, o meu contato também está aqui embaixo. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!